Olá, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo de estudos das obras de Melanie Klein. Estamos começando uma imersão de um ano, a partir dessa quarta-feira, dessa primeira videoaula de hoje, que é uma aula introdutória, onde eu irei falar um pouco, né, dessa autora. E toda semana estará disponível já uma aula gravada para você, meu caro aspirante, e também profissional da saúde mental. Nesse grupo temos psicanalistas, aspirantes à psicanálise e também psicólogos. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu sempre, quando eu vou iniciar um estudo sobre uma obra, né, de algum teórico, primeiro eu gosto sempre de fazer um levantamento histórico da vida, né, desse autor, desse teórico, que levou, né, ele a desenvolver aquela teoria, a desenvolver aquela obra. E eu acrescentei aqui, o livro que nós vamos trabalhar, esse aqui, todos só conhecem o título dele, né? Amor, Culpa e Reparação, só que tem outros ensaios, né? E esse é um dos primeiros volumes. Na verdade, são quatro volumes. O primeiro volume é dessa cor é alaranjado, tá, gente? E os dois últimos volumes é um azul escuro, aonde vai ali mergulhar profundamente no universo da criança. E eu introduzi na ementa de vocês esse livro aqui muito bom, Introdução à obra de Melanie Klein, por Hannah Segal. Para quem não sabe, Hannah Segal, eu não sei se ela é húngara, não sei se ela é do leste europeu, não estou lembrado bem, mas ela traz aqui uma síntese. Ela reúne todo esse compêndio de quatro volumes. Ela reúne nessa obra daqui, que é uma obra do início da década de 80. Também está na bibliografia de vocês, onde receber ainda essa semana. E ela traz aqui uma síntese muito gostosa, muito interessante de toda a obra da Melanie Klein. E ela também se especializou na clínica de Melanie Klein. E um outro livro que eu adotei, né, que traz aqui a biografia da vida dela, né, e também da obra dela, é Por que Klein? É uma coleção, tá? Vários psicanalistas escrevem, né? Tem porque Freud, porque Winnicott, porque Laplanche. Laplanche era um psicanalista francês também. Porque Bion, que foi aí, né, discípulo de Melanie Klein, herdeiro, né? Nós vamos falar um pouco hoje sobre essa questão de como é que é essa questão do aspirante ou do analisando herdar algo do seu analista, né? Bion foi discípulo dela, porque Lacan, porque Férez e porque André Green. André Green, para quem não sabe, é um psicanalista que vai aí trabalhar com a psicanálise voltada mais para as questões urbanas, né? Tanto é que ele vai trabalhar com a psicanálise contemporânea e ele tem um rico trabalho voltado para essa questão do mal-estar, né? Do dia a dia que a gente atravessa, né? Então, eu selecionei esses dois livros aqui. Tem um terceiro também, que uma biografia comentada, né? Ela tá sendo entrevistada nessa obra. E aí é catalogando toda essa entrevista e colocado nesse livro, né? O nome do livro é Melanie Klein, é, biografia comentada, né? Ela está sendo entrevistada antes dela falecer. Mas eu acrescentei essas riquezas aqui na bibliografia de vocês, porque é, quando você entende é, o percurso e a história daquele teórico, fica fácil você compreender a obra dele. Um exemplo claro, para entender um pouco do Freud, eu recomendo ler um pouco das obras de Arthur Schopenhauer, né? Um filósofo bastante negativo, bastante pessimista. Freud herda isso dele, esse pessimismo, mas só que o pessimismo do Freud não é mesmo bem um pessimismo puramente filosófico. É mais a partir da desilusão do próprio sujeito com ele próprio. É aquilo que o Bill vai falar na obra dele, né? Que a psicanálise é a ciência das desilusões. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula. É uma aula introdutória, uma aula simples, sempre gosto de trabalhar com introdução, né?
E nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco do percurso e o que levou Melanie Klein à psicanálise. Página 12, introdução. Melanie Klein Hayes nasceu em Viena em 1882. Foi a mais nova de quatro irmãos cujos pais eram de origem judaica. Pra quem não sabe, Melanie Klein era judia, né? É, ela também escapa da guerra, né? Eu não sei se ela vai antes de Freud para a Inglaterra, né? Lá é que se encontra até hoje a escola de Melanie Klein, Anna Freud e a escola freudiana. Mas pouco rigorosa em termos de religião, sendo aparentemente agnósticos, tolerantes. Há indícios de grandes habilidades herdadas de ambos os lados. O ambiente em que as crianças cresceram, sem dúvida, era muito intelectualizado. O mais importante, de acordo com as lembranças da própria Melanie Klein, é que sua família era bastante unida, ligada por fortes laços de amor. No entanto, não pôde escapar de períodos de profunda tristeza, primeiro quando a irmã favorita morreu, seguida mais tarde pelo irmão mais velho, o que tanto admirava, tragédia que se repetira anos mais tarde, quando um dos filhos adultos de Melanie Klein morreu num acidente de alpinismo. Ela tem uma história aqui, aí eu coloco aqui o meu. é, a minha observação psicanalítica, tá? E eu acrescentei essa bibliografia na obra de vocês. Ela tem aí um histórico de perdas através de acidentes, né? Me parece que há aqui uma cripta no meio da família de Melanie Klein, né? Que até mesmo o seu filho mais velho morre, né? Em uma escalada, ele morre acidentalmente. Ela perde uma irmã que ela era muito especial para ela. E isso vai se agravando na vida de Melanie Klein, né? Muito forte. E esse irmão, ele morre na guerra, né? Ele vai, mas ele não volta. Isso marca muito a vida de Melanie Klein. Quem fez o curso comigo, Fundamentos Psicanalíticos, David Zima esmiuça bem essa morte do irmão. Ele faz ali um trabalho de coletânea bem mensurado ali, como foi a perda desse irmão e como isso abalou muito a Melanie Klein. No entanto, é, no entanto, não pôde escapar de, né? Passemos agora para o início da vida profissional de Melanie Klein. Ela tinha cerca de 14 anos quando começou a ter um grande desejo de estudar medicina e, com a ajuda do irmão, aprendeu rapidamente latim e grego para passar para o ginásio. No entanto, seus prospectos de uma carreira médica chegaram ao fim quando ficou noiva na idade precoce de 16 anos. 4 anos mais tarde, em 1903, casou-se e, no devido tempo, tornou-se mãe de três filhos. Foi só durante a Primeira Guerra Mundial que pôde retomar de outra forma sua carreira interrompida. Ela havia deparado com um livro de Sigmund Freud, no qual parecia conhecer algo que sempre procurava de forma vaga. Na época, estava em Budapeste, pôde iniciar sua análise com Sandor Ferenczi. Então, Sandor Ferenczi foi aí o analista e também mestre dela, né? E nesse livro aqui, ó, que vai falar das questões que ela herda, né? Algo do seu analista, e Bion também herda dela. Então, e detalhe, Sandor Ferenczi era era o melhor amigo de Sigmund Freud. Ele morre aos 50 anos, isso deixa Freud muito mal, né? Ele morre bem jovem, isso é uma das coisas que abala muito ele. Então, nesse tempo aqui, a psicanálise já está aí se desenvolvendo, crescendo, e ela tem contato com o Sandor Ferenczi, que também era judeu, acabei de falar isso para vocês, e ele foi.
Ele deu apoio a ela para fazer psicanálise. Ele deu apoio a ela muito. E nesse tempo aí surge o Bill, surge depois o Lacan, o Jung. Então essa galera toda aí, né, eles têm aí um contato, eles passam a fazer uma troca de conhecimentos, né? Por isso que às vezes eu vejo alguns textos do Lacan e falo, peraí, isso aqui eu já vi aonde, né? Ah, eu vi em Jung, né? Lacan vai trabalhar muito essa questão do simbolismo. Melanie Klein também vai trabalhar a questão do simbolismo. Winnicott, Sandor Ferenczi, Bill muito mais ainda, a questão dos vínculos, né? Então, eles estão numa época em que eles fazem uma troca de saberes aí. Tanto é que tem uma obra, Klein e Lacan, uma obra muito gostosa, uma leitura muito boa de se fazer, que é Melanie Klein e Lacan. Ou seja, ele teve acesso à obra literária dela, né? Então, você tendo conhecimento do Ferenczi, como ele trabalhava, e ele tem uma obra de 5 volumes, né? É um combo, tá no Amazon, quem quiser pesquisar, aonde você percebe ali, né, o que essas figuras que já estavam aí em percurso analítico influenciou Melanie Klein, dentre eles o próprio Sigmund Freud, né, vai influenciar muito a ela, né, o Ferenczi, o Bill também é discípulo dela, também é analisando dela, então você tem aí uma noção do que nesse percurso da Klein esses teóricos influenciaram também no seu percurso analítico e também no seu desenvolvimento das suas teorias voltadas para a clínica da infância, né? Que incentivou a se especializar na análise precoce, né? A análise precoce aparece no trabalho dela, o próprio Ferenczi, e dá isso. De fato, começou a se dedicar a essa atividade em Budapeste antes do fim da guerra. Naquele tempo, a conexão da obra de Freud sobre o pequeno Hans e de alguns trabalhos preliminares da doutora Hermine, a análise de crianças pequenas era um campo desconhecido que logo seria explorado numa direção diferente por Ana Freud. Ana Freud vai trabalhar sim uma psicanálise voltada para a infância, mas é de cunho pedagógico porque ela era formada em pedagogia, né? Klein não, ela pega um outro caminho, né? Ela pega todo esse conhecimento que ela herda de Ferenczi, cada um escolhe o modo como quer chamá-lo, do próprio Freud, mas nós vamos ver que é numa leitura sobre Pequeno Hans que, peraí, tem algo aqui. Quero dizer para vocês que o Freud deixou aberto aí um leque gigantesco, ainda está aberto esse leque. A obra dele está aberta para ser explorada, e é a partir desse pequeno manuscrito aqui sobre o pequeno Hans que começa a sair o estalo da Melanie Klein, mas claro, ela é incentivada aí pelo seu mestre, que é o Sandro Ferenczi, né? Depois da guerra de 1921, Melanie Klein foi para Berlim a convite da doutora Karl Abraham, a fim de continuar seu trabalho com crianças e logo introduziu conceitos novos e importantes na análise. Suas inovações foram apoiadas por Abraham, que também era discípulo de Freud, amigo de Freud, né? E a esposa dele também era psicanalista, né? Com a qual continuou o processo da análise no início de 1924, interrompido pela morte precoce do analista em 1925, foi enquanto estava em Berlim e o marido da Suécia, que seu casamento não muito feliz chegou ao fim. Em 1926 foi para Londres a convite de Ernest Jones. Para quem não sabe, Ernest Jones ele foi psicanalista também, discípulo de Sigmund Freud e também um historiador. Ele escreveu um monte de 2 volumes falando sobre Freud. Há um livro muito bom dele, né, de Ernest Jones,
Mas eu recomendo para quem quiser saber um pouco mais do Freud, leia a obra dele, são dois volumes, né, de Ernest Jones, e também de Peter Gay. Peter Gay escreveu uma obra maravilhosa. O nome do livro é Freud, o Homem para o Nosso Tempo. Fantástico, detalhes minuciosos, né? Peter Gay é o primeiro historiador a dizer que Freud se tornou o demônio de Viena, tirando o sono, né, da população de Viena através dos seus escritos, interpretações de sonhos e os três ensaios da sexualidade. Ele tira o sono de Viena, né? Mas quem está lendo a obra do Freud não é o povão, é a elite de Viena, aqueles doutores, médicos, empresários, advogados, a alta cúpula é que está lendo as obras de Freud e está aí, né, sofrendo os seus mal-estar, porque realmente a psicanálise ela mexe. E eu volto a dizer, você que está assistindo essa videoaula, se não tiver análise, por favor, faça uma análise, porque estamos fazendo uma imersão. Irei trazer ao longo das aulas outros teóricos. Vocês não são obrigados a ler esses teóricos, embora esteja na bibliografia de vocês colocada com muito carinho, né? Com muito. Separei ali os melhores livros de psicanálise infantil, práticas clínicas com crianças, né? Mas também tem muitos livros do não, Bel Paul Sartre, não, é o daquele psicólogo que vai trabalhar com a clínica da infância e do desenvolvimento. Esqueci o nome do homem, gente. Estava com o nome do homem ontem na cabeça, elaborando um trabalho para vocês. E também acrescentar algumas ideias do Winnicott, do Ferenczi, do Bion, trazendo aqui para vocês entender um pouco mais. Por isso que eu peço, quem estiver fazendo esse curso, que é um curso de imersão, não é simplesmente um curso, é um atravessamento, iremos fazer essa travessia juntos, né? As aulas também vão mexer comigo, com umas leituras que eu já fiz aqui, mexeu bastante comigo, mas não era com o André adulto, era com o André criança. Então, eu peço, procure uma análise, não deixe de fazer análise, será de suma importância para a sua vida. Foi enquanto estava em Berlim, né? Em 1926, foi para Londres a convite de Ernest Jones, que também lhe deu muito apoio. E permaneceu lá, aumentando gradualmente a proporção de clientes adultos em sua clínica, sobretudo casos de supervisão até sua morte, em 1960. Vale a pena observar que o próprio Freud e vários outros, ela também praticava autoanálise, de modo que os trabalhos que publicou provavelmente eram fruto de observações analíticas a respeito de seus pacientes e de si mesma, comparadas entre si. Como é que é isso? Né? Eu analiso, estou analisando meu paciente. Sim, o próprio Lacan vai dizer que ele aprendia mais com seus pacientes do que o seu conhecimento teórico. Sim, eu aprendo com os meus pacientes. Eu aprendo com os meus alunos. E depois eu faço uma observação da pessoa do André. Então, é maravilhoso isso. A prática clínica, ela é gostosa e maravilhosa porque você aprende com o seu paciente. Aprende com o seu analisando. A teoria ganha vida ali naquele percurso analítico. Então, é gostoso fazer isso. É maravilhoso. Em seu trabalho clínico, que despertou muita controvérsia, sempre partiu do princípio de que a análise da criança deve ser conduzida exatamente da mesma maneira que do adulto, e com a única exceção de que a análise de associação verbal deve ser complementada pela análise do brincar. Acreditava que era possível estabelecer transferência observando que o superego já estava presente na criança pequena, ainda que de forma muito mais rudimentar, e achava que o analista não devia exercer nenhum tipo de pressão moral ou educacional.
Claro, já teve paciente, deu adulto, no meu início do meu percurso clínico, de ter que brincar com ele. Já teve. Já tive experiência de ter que brincar e muitas vezes convidar esse paciente adulto a brincar. Eu mesmo confesso para vocês, já falei para os meus alunos do curso do Freud, dos fundamentos, eu ainda tenho um PlayStation 1, só sei jogar naquele. Não seja, os meus sobrinhos tentaram me ensinar, né? O 2, o 3. O meu irmão não, meu irmão é fera. Eu nem sei em qual número está hoje o PlayStation. Não sei. Eu só sei jogar no 1. Mas eu tenho um carrinho lá, eu tenho um carrinho do Batman que eu gosto. É um personagem de HQ que eu me identifico bastante, né? O Batman. E eu tenho a nave do Star Wars, casa. Tenho outro carrinho. Ano passado, uma amiga me deu de presente um carrinho. Eu tinha ido numa loja, no shopping. Tinha uma loja de brinquedos. Ela me deu um brinquedo de presente. Então, não vejo nada demais. Homem da minha idade brincar às vezes de carrinho. Eu brinco. Eu brinco. Acho interessante revisitar a minha infância. Mas, André, que isso? Brincar sim. Brincar é bom. Você desperta a sua imaginação. Desperta a sua criatividade. E nós vamos ver ao longo das aulas como esse adulto perde essa criatividade, como esse adulto esquece dessas riquezas da infância que estava ali e que agora está adormecida dentro de si. Em seu trabalho clínico, que despertou muita controvérsia, sempre partiu do princípio que a análise de criança deve ser conduzida exatamente de maneira. Eu acabei de ler isso, né? Em outras palavras, adotava a análise da transferência proposta por Freud. Tanto que no caso de adultos como os de criança, se introduziu algumas mudanças mais tarde. Foram no sentido de obter a análise da transferência mais pura, confinado seu papel cada vez mais à interpretação. Talvez a mais típica característica de sua técnica seja o fato de dar preferência à interpretação da análise da ansiedade consciente. Baseada na fantasia inconsciente, sempre se deparava com ela, mesmo quando os primeiros resultados pareciam aumentar a ansiedade. Foi essa técnica que lhe permitiu trazer à tona em registros de vários padrões que até então desconhecidos da psique, de modo que sua teoria a respeito da mente e de seus possíveis problemas retirados originalmente de Freud foi sofrendo desenvolvimento contínuo. Seria desnecessário e redundante resumir esse processo aqui, pois a própria obra de Melanie Klein, principalmente quando lida em conjunto com as notas explicativas, fala por si só. Um ponto conduto merece ser destacado. Ao introduzir os conceitos das posições esquizoparanoide e depressiva, Melanie Klein também elucidou a distinção entre os dois tipos de moralidade essencialmente diferentes, que tendem a desenvolver com sucesso de forma inata nos seres humanos. O mais arcaico superego da criança, que contém sua própria destrutividade projetada, voltada contra si mesma. Ora, se a criança já tem um superego dela é bem arcaico, né? E ela tem aí já pulsões destrutivas. Imagina uma criança num lar desequilibrado. O lar, ao invés de receber afeto, ela receba palavras que as maltrate. Ela já tem ali pulsões agressivas, por isso que a criança ela é agressiva, né?
Nossa, mas por que que a criança é agressiva? Ela já tem pulsões agressivas. Ela tem o superego dela é bastante arcaico, é bastante primitivo. A criança é um serzinho primitivo. Então, aquela criança na escola que é agressiva, aquela criança que no seio da família é agressiva, junta a agressividade dela com essa violência doméstica, verbal ou física, aumenta mais ainda o sofrimento dessa criança. Então, quando eu escuto crianças agressivas, crianças agitadas, eu estou ali não vendo um comportamento, e sim percebendo o sofrimento. Uma criança em sofrimento. Tem um livro que eu coloquei lá na bibliografia de vocês, A Criança Incompreendida. O outro é A Criança Agressiva. São dois livros muito bons. E um terceiro livro que eu coloquei para vocês também na bibliografia para vocês estudarem, caso queira comprar esses livros, é, é Filhos. Olha o nome do livro, bem provocativo, né? Filhos órfãos dentro de casa. Filhos órfãos dentro de casa. Isso é muito sério. Isso é muito triste. Sério, muito triste. Como eu estava conversando com uma colega onde eu divido a sala para atender presencialmente. Estamos conversando sobre como está difícil o humano hoje dar afeto. Como está difícil esse humano hoje receber afeto. Se tudo que a criança mais deseja é o amor dos pais. Tudo que a criança mais quer é esses pais. É tudo que ela mais quer. Mas eu tenho observado e tenho conversado com colegas da saúde mental, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras de perto e de longe, e o discurso é o mesmo. Não está havendo demanda para dar afeto. Então as pessoas, para lidar com a sua angústia, que não está tendo espaço para elas viver essa angústia, elas estão tentando preencher de todas as formas analgésicos para essa dor. Só que, de uma forma essencial, essência, o ser humano precisa ser amado, desejado. São coisas fundamentais para a nossa formação psíquica. E isso tudo, Melanie Klein lá atrás, Freud lá atrás já falava. Freud vai dizer uma coisa muito gostosa, maravilhosa. Freud, no segundo volume da obra, né, Estudos sobre Histerias, ele vai dizer logo no final do segundo capítulo que que ele vai dizer o neurótico sofre por falta de afeto. Sim, o sofrimento humano é a falta de afeto. E na clínica, né? Por isso que eu propus, de volta aqui falar, é, na última videoaula de dezembro do ano passado, que foi com o nosso querido Anderson Barreto, foi sobre Sociedade do Cansaço. Eu apresentei a filosofia, a proposta filosófica da escola para a gente estudar todos os teóricos da psicanálise, Freud, Anna Freud, Melanie Klein, Winnicott, Sandor Ferenczi, Bion, Jung, Lacan. Já temos a nossa querida Soraya Gonzaga que já está dando para nós. Inclusive esse mês, na última quinta-feira desse mês, teremos aí no dia 29 uma aula, a segunda parte sobre a formação do psicanalista. Então, você que está assistindo e quiser assistir essa aula conosco, me dá um oi no grupo que eu mando o link para vocês no dia, tá bom, gente? O mais arcaico, né? Já falei aqui. É uma construção esquizoparânica. Como Freud descobriu, funciona como um deus arcaico interno.
com uma moralidade arcaica, tipo olho por olho. Sim, a criança é vingativa. Mas não é o vingativo daquela coisa de máquina. A criança é vingativa no sentido olho por olho, porque ela é primitiva. Ela ainda não tem uma consciência, não sabe lidar com as suas emoções, ciúme, saudade, tristeza, dor. Ela não sabe lidar, não sabe. Então ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai tacar um objeto em alguém. Isso é criança. Isso, como diz a Melanie Klein, o Winnicott, é muito natural. A questão como desse natural passa de uma certa idade, continua aí nessas questões arcaicas de vingança, né? Olho por olho com o outro. Isso que é o que o próprio Zimmer vai dizer, né? David vai dizer na obra dele, Fundamentos Psicanalíticos, que ele vai dizer que é ali ainda arcaicos primitivos dessa criança, desse adulto. Ele não é egocitônico. E um dos grandes objetivos da análise é enfraquecendo, no entanto, em torno dos 4 meses, o surgimento da posição depressiva introduz a possibilidade de uma moralidade diferente e bem mais egocitônica, não mais baseada numa forma específica de delírio paranoide, mas sim na culpa depressiva pelos danos infligidos, tanto em realidade como em fantasia. Os objetos amados dentro e fora do self, da posição esquizoparanoide anterior, na medida que o indivíduo entra em luto pelos objetos amados danificados, ele sente que esses objetos permanecerão vivos dentro de si, como mentores internos que ajudam e apoiam o ego em sua luta contra os objetos maus, que continua dentro do sujeito e contra inimigos externos reais. Obviamente, não é verdade que Melanie Klein empregava algum tipo de pressão moral para criar esse tipo de moralidade nos pacientes. No entanto, é verdade que, à medida que ia trazendo às claras as ilusões por trás da moralidade arcaica de várias formas de defesa maníaca, empregadas contra a culpa e persecutória e a culpa depressiva, né? Então, temos aí dois tipos de culpa que o sujeito carrega, né? A culpa consciente, a culpa inconsciente, e também temos aqui a culpa persecutória e a culpa depressiva. A culpa depressiva ela, é bem, ela tem aí uma pegada de superego, né? Vai falar desse ego dessa criança, esse ego desse sujeito. Por isso que uma criança amada, uma criança desejada, é um ego fortalecido. É uma aposta desse narcisismo primário. É aquele sujeito que na vida adulta sabe lidar com as adversidades da vida, com os percalços da vida, com as perdas no- na- nas suas travessias. Esse ego está fortalecido com o amor. Agora, a culpa, quando ela entra no estado de depressão, fala mais desse estado desse ego, se ele for realmente amado e desejado, do que puramente uma culpa persecutória. Melanie Klein considerava essa mudança um dos fatores que indicam uma transformação em direção à integração e à maturidade. Apesar de a teoria desenvolvida por Melanie Klein, principalmente a distinção entre a posição esquizoparanoide e a depressiva, parece parecer capaz de explicar, ao menos, os principais fatos da vida mental normal e anormal. Seria um erro encarar sua teoria como um sistema fechado. Ela própria fez acréscimos em seu pensamento ao longo de toda a vida. E ninguém sabe quais modificações e acréscimos futuros serão necessários. Como na física, na psicologia, a verdade final apresenta talvez uma complexidade infinita, só podendo ser abordada através de uma série infinita de aproximações.
Melanie Klein travou contato com a psicanálise aos 32 anos, quando estava em Budapeste. Leu sobre sonhos, o pequeno livro de Sigmund Freud a respeito dos sonhos. Isso deu início a maior interesse de sua vida, a psicanálise. Mais ou menos na época começou a própria análise com Felice. Acredita-se que deu esse passo por motivos terapêuticos, mas a psicanálise capturara sua imaginação desde o início. Essa parte eu quero falar para vocês. A psicanálise nos captura, a psicanálise nos escolhe. Eu vou falar algo aqui muito sério. Ser psicanalista tem que ter demanda. Ler uma obra dessa tem que ter demanda. A proposta aqui desse curso é que, pelo menos no final dele, você, meu caro aluno que está assistindo essa videoaula, tenha uma consciência e uma sensibilidade mais apurada da psique e do inconsciente dessa criança, desde o útero e pós-útero. E que saiba ouvir, através desse adulto, a criança interior dele que ainda está lá. Porque nós não perdemos nossa criança, muito pelo contrário. O que seríamos de nós se não fosse o nosso Édipo? É o Édipo que continua aí sonhando, acreditando, né? O que seria de nós? Então, é importantíssimo. é, Como eu falei para vocês, psicanálise não é uma formação que você conclui agora sua psicanálise. Não. Como eu já falei às vezes com meus alunos da formação, que esse curso também é uma formação continuada. Ah, André, eu pensei que eu estou aqui fazendo um curso. Não, você está fazendo um curso, mas ele está dentro de um projeto, uma escola, que é uma formação pluralista em psicanálise. O que é uma formação pluralista? Você não tem só um teórico de base. Você vai ter o teórico de base, que é o Sigmund Freud, mas terá também acesso a outros teóricos da psicanálise proposto pela escola, que é Melanie Klein, Anna Freud, Winnicott, Bion, Ferese, Jung, Lacan, para ter aí um escopo, né, de percepção desse mundo que a gente está vendo, que a gente está vendo uma situação mundial, não somente Brasil, Rio de Janeiro, de calamidade psíquica, principalmente na questão do afeto. Mas exercer a psicanálise requer demanda. Requer demanda. Muita demanda. Ela satisfazia sua enorme curiosidade intelectual, o interesse das pessoas, que sempre foi uma das suas características, seu desejo de trabalhar com os outros e para os outros. Sua intenção original era estudar medicina. Lembrando que Melanie Klein não tinha faculdade, tá, gente? Quero deixar isso aqui bem claro. Ah, então, por que que eu tenho que fazer faculdade para ser um analista? É um dos critérios, né? De todas as escolas, também aqui também tem esse critério, né? Psicanálise é uma formação continuada, ela não para, o analista nunca se forma. Aliás, ninguém se forma em psicanálise. Tem ali um rito de passagem, um ritual, como o aniversário, né? Para quem não sabe, o bolo de aniversário é uma oferenda ao aniversariante. O bolo de aniversário, nós vamos ver isso aqui também ao longo das aulas, é uma oferenda ao aniversariante. Não é um simples bolo. E o presente que se dá a esse aniversariante é também uma forma de agradecimento pela sua existência e pela sua vida. Isso é o significado do aniversário. Melanie Klein apresentou seu primeiro artigo para a Sociedade Húngara, lembrando que Hanna Segal ela é húngara, ela é uma psicanalista de húngara, e ela se especializou na clínica infantil de uma maneira assim, bem absurda, né? Mas o teórico de base da Hanna Segal é Melanie Klein. Então toda a obra dela, né? é,
o feminino, ela vai ler a partir de Melanie Klein. Até uma psicanálise contemporânea que ela trabalha muito hoje, com a psicanálise voltada para a clínica da infância, mas também voltada para a clínica do feminino, voltada para a figura do feminino. Então, quem puder adquirir a obra literária de Hannah Segal, ela é húngara, e Melanie Klein deixou muito material rico para nessa região, né? Em 1919, marcando o início a uma produção criativa que continuou até sua morte. Em 1960, e que revolucionaria a teoria e prática psicanalítica. Seus artigos estão reunidos nos volumes 1 e 3, as obras completas de Melanie Klein. Também escreveu dois livros, A Psicanálise de Crianças e Narrativa da Análise de uma Criança, volume 2 e 4 das obras. Então, às vezes eu via, né? A Klein escreveu é, Amor, Culpa, Reparação. Amor, Culpa e Reparação. Mas as pessoas nunca pararam para ver que Melanie Klein escreveu uma obra, um compêndio de 4 volumes, né? Só esse compêndio aqui, ele tem cerca de 456 capítulos, né? Isso aqui é um tratado já, quase que um tomo. Não chega a ser um tomo, mas é praticamente um tratado, né? Mas ela escreveu, né? O Winnicott, ele escreveu uma obra de 8 volumes. Obras mais gigantescas, né? Tem a dela, que é de 4 volumes, o Winnicott é de 8 volumes, Fênix é de 5 volumes. A obra mais gigantesca que eu conheço é a do Freud, Jung e Lacan. São- acho que o Jung supera Freud e Lacan, né? Porque ele também tem 5 volumes de uma obra dele, Os Livros Negros de Jung, né? Um trabalho de 5 volumes. Só o primeiro trabalho dele, que é um Opus Magnum, são mais de 20 volumes, né? Então, quer dizer, mas eles escreveram muito a partir de suas experiências clínicas. É muito legal, muito gostoso ler obras dessa galera. Esse livro aqui, o volume 4, né? A Klein vai apresentar nesse livro um caso clínico que foi dividido em 97 casos, né? É um volume dedicado somente a casos clínicos com crianças e os seus desdobramentos na vida adulta. Eu, se eu for dar essa aula para você, será um brinde no final desse curso. São 97 artigos falando sobre suas análises com crianças, né? Depoimentos delas, né? Inclusive o próprio Winnicott, ele tem o depoimento dele de uma criança que foi tratada por ele, que depois, já adulta, procura ele, né? Ele já está bem idoso, e ela traz ali uma narrativa do que foi sua experiência na clínica com o Winnicott. Este volume, que contém seus trabalhos de 1921 e 1946, mostra o desenvolvimento de sua obra, de seu pensamento desde o início, levando da formulação de seu grande conceito teórico à posição depressiva. Então, esse trabalho aqui, que é de 1921 a 1945, vai falar aqui no seu desenvolvimento das suas teorias. Já o segundo volume, os outros 2 últimos volumes, que a capa é dessa cor aqui, azul escuro, vai falar somente do seu percurso analítico. Somente do seu percurso analítico. Melanie Klein iniciou seu trabalho psicanalítico com crianças, foi pioneira na análise de crianças, desenvolveu métodos para analisá-las, até as bem pequenas, sem afastá-los dos princípios básicos da técnica psicanalítica. É isso que eu quero falar com vocês. A técnica psicanalítica. Gente, não dá para dizer que é analista, você não conhece, você não sabe fazer uma entrevista em psicanálise. Nós não atendemos de qualquer jeito.
não atendemos, não. Tem uma entrevista, né? Tem é, uma direção do tratamento. Nem todo paciente, às vezes o paciente vai trazer a mesma queixa, mas que estrutura é essa que fala com esse analista? Como é que está o seu id, ego, superego? Como é que está é, o seu consciente, pré-consciente e consciente? Tudo isso o analista tem que perceber na entrevista. E estrutura psíquica, se é um neurótico obsessivo, se é uma histérica, se é um psicótico, se é um narcisista. A direção do tratamento não é a mesma. O próprio Freud mostra isso, interpretação dos sonhos. Cada uma dessas estruturas tem um modo de sonhar, tem um modo de ver a vida. E é através de cada estrutura que o analista vai fazer aplicabilidade da técnica. Então, desconfie de pessoas que se dizem analistas e não sabem o que é uma direção de tratamento. E desconfie se essa pessoa não entende de técnica psicanalítica. Não, o analista tem que entender de técnica. Ah, ele somente estudou Freud, tá, mas a própria clínica do Freud tem técnicas. Então, na clínica infantil, nós já estamos aqui iniciando essa primeira videoaula, que é uma aula introdutória. Eu sempre gosto das aulas introdutórias, falar um pouco mais desse teórico. Teremos sim abordagens técnicas aqui, como a direção de um tratamento para com uma criança. A psique dela não é a mesma psique de um adulto, não é. Não é. Embora toda a nossa base de vida está na infância. Como de modo de expressão natural das crianças, é o brincar. Ela sempre lhes oferecia pequenos brinquedos e considerava seu brincar uma expressão simbólica da vida interior, comparável às a, associações livres dos adultos. Sim, através do brincar, a criança vai fazer uma associação livre, até mesmo o adulto. Do brincar, a criança vai fazer uma associação livre. Eu já vi paciente adulto que só conseguia fazer associação se ele entrava no lúdico. Tive paciente assim. Na brincadeira, ele começava a entrar no lúdico e ali ele fazia uma associação livre e aparecia ali um texto interessante. Falava, tá, mas. Aí ele fala, não, é só através do lúdico que a minha imaginação começa a florescer. Mas isso está errado. Era um modo dele entrar em associação livre, que era na brincadeira, sendo um paciente adulto. E com a criança a mesma coisa. Na brincadeira, ali com os brinquedos, ela vai fazer associação livre, sim, bastante. Inter- Interpretava o brincar e o comportamento dela justamente com a comunicação verbal. Ao contrário de outros especialistas da época, adotou desde o início rigorosa atitude psicanalítica, evitando qualquer tipo de influência educacional ou qualquer outro tipo de interferência no processo psicanalítico. Além disso, desde o princípio sempre interpretou tudo aquilo que a criança apresentava, quer seus sentimentos fossem positivos ou negativos. Acreditava-se na época que as crianças não podiam desenvolver transferência para o analista da mesma maneira que os adultos, pois ainda estavam presas a seus objetos originais, a mãe e o pai. Klein descobriu que as crianças rapidamente estabeleciam transferência, tanto positiva quanto negativa. Sim, a criança faz transferência. A criança faz. Ela faz. Ela pode deslocar o sentimento edipiano que tinha pela figura dos pais para a figura do analista. Por isso que em psicanálise é importante o aspirante, você que está aqui iniciando esse curso, eu peço a você, não deixe de ler cada capítulo, não deixe de participar com os grupos, não deixe de levar suas dúvidas.
é dessa troca que vai se desenvolvendo ali o saber psicanalítico. É dessa troca que as coisas vão ganhando, vão ficando mais claras. Então, eu peço a você que está assistindo, não deixe de ler capítulos. André, eu não tenho esse livro. Eu mandei em PDF para vocês, tá? Amor, Culpa e Reparação. Mas quem puder adquirir essa obra aqui até o meio do ano, por favor, adquira. É riquíssimo esse trabalho. Aqui tem vários artigos, tá? No livro em si, que é um volume só, Amor, Culpa e Reparação, não tem outros artigos, tá? A própria Hannah Segal, que também escreveu esse livro aqui, tá? Foi Hannah Segal, tá, gente? Olha, a psicanalista, tá aqui o nome dela, Hannah Segal. Ela vai falar aqui nessa obra, Introdução à obra de Melanie Klein, que o livro em si, Amor, Culpa e Reparação, não tem outros artigos. Somente esse volume aqui tem muitos artigos, muitas depoimentos de casos clínicos com crianças. Então, quem puder adquirir essa obra, eu recomendo, tá, gente? É riquíssima essa obra. A criança faz sim transferência com a figura do analista. Ela faz, ela tem aí, né, é, suas questões de penas com a figura do analista. Descobriu que desde que se preserve a atitude do sete psicanalítico, as relações de transferência das crianças não são muito diferentes daquelas dos adultos. Demonstrou que a base da transferência era a projeção para o analista do mundo interior da criança e de suas imagos internas, e não uma transferência linear para o analista de seus sentimentos em relação aos pais reais. Então, por que que nós, psicanalistas, damos tanta importância à transferência? Por quê? E Freud vai dizer isso, né? É, que ele errou muito no começo. Se ele tivesse percebido a transferência de suas pacientes histéricas, ele mesmo confessa, ele teria errado menos, né? E ele aprende uma lição, e a partir de Freud, todo o universo canalítico de uma psicanálise ortodoxa, as clássicas e as contemporâneas. Por quê? Sem transferência, o paciente não vem para análise. Sem transferência, ele não fala. É através da transferência que ele vem para análise. Mesmo às vezes com medo. Nossa, tem que ter análise hoje, mas ele vem. Ele não sabe por que ele vem, mas ele vem por uma questão de transferência. O analista é uma pessoa estranha, é uma pessoa opaca. Ele é um desconhecido na vida daquela pessoa. Mas ele não sabe por que ele fala. Ele fala com o seu analista por causa da transferência. E é através da transferência que ele vai falar. Ele falando, ele vai entrar na associação livre, e através da associação livre ele vai ter os insights, e dos insights ele vai entrar na elaboração, que é o processo de cura. Então, não tem essa que o analista vá forçar o paciente a falar. Não, não existe isso em psicanálise. Eu vou criar aqui um método, uma técnica para esse paciente falar, não. E mesmo que ele esteja no set analítico, seja presencial online, e mesmo que ele não esteja falando, ele está falando. Vá lá, quem puder adquirir o livro Fundamentos Psicanalíticos, David Zeman, na parte da técnica, a comunicação paraverbal, que é uma das coisas que todo psicanalista preza, que é essa comunicação paraverbal. É fantástica essa comunicação. É fantástica, maravilhosa. Ele está falando. O que prende o paciente na análise é a transferência, não é um documento, vou assinar aqui um texto. Certa vez uma pessoa me procurou e falou assim: André, tem algum documento que a gente possa amarrar o paciente na análise? Eu ri, eu não respondi, não. Eu só falei assim para a pessoa: é sério que você está me perguntando essas coisas? É sério. Você alguma vez nas minhas aulas viu falando, né? E uma vez lá no grupo do inconsciente, que também é um grupo de psicanálise, uma colega, né, falou como prender o paciente na clínica. Gente, a clínica é um lugar de liberdade, não é uma prisão. Não é uma prisão. É um lugar de liberdade. O paciente fala o que ele quiser. As resistências dele não é com o analista, é com ele.
É com as verdades dele que está sendo difícil ele lidar. Então, por favor, não faça isso. É através da transferência e da pré-transferência que esse paciente vem para análise. A abordagem de Klein se caracterizava por grande convicção da validade do método psicanalítico de Freud, pela fé de que toda criança, assim como todo adulto, apesar de toda a resistência e das defesas, há anseio e prazer pela verdade. De fato, as crianças reagiram muito bem à abordagem simples e direta. Hoje em dia é difícil compreender como essa maneira de tratar as crianças era revolucionária na época. Albert Melanie Klein chocou e provocou controvérsias enormes. Ela escreveu sua técnica e a lógica por trás dela, assim como algumas das descobertas que fez nos artigos Análise Precoce de 1923, os princípios psicológicos da análise precoce, 1926, e o simpósio sobre a análise das crianças, 1927. Esses trabalhos também lidam com os principais pontos de controvérsia da época. O grosso do material psicanalítico em Melanie Klein baseou suas conclusões, está incluído no livro Psicanálise de Crianças, que é o terceiro volume, tá, gente? E escrito ao longo dos mesmos anos em que surgiram artigos citados. Novas ferramentas e técnicas levam a novas descobertas. A teoria de Freud sobre o desenvolvimento da criança se baseava principalmente na análise de adultos, e com exceção, a análise do pequeno Hans, conduzida pelo próprio pai do menino sob a supervisão de Freud. Lembrando que Freud nunca viu o pequeno Hans. De vez em quando eu escuto as besteiras. Freud analisou o pequeno. Gente, nunca pequeno Hans viu Freud. E nem Freud nunca viu o pequeno Hans. Né? Freud analisou o pai do pequeno Hans. Que bom que o pequeno Hans teve essa sorte, né? Que a questão do pequeno Hans, né, era com o pai. Então, ele foi uma criança, é, é, como se diz, ele foi uma criança afortunada, porque foi o pai dele preocupado com ele que foi procurar Freud, e ali Freud começou a analisar, não foi o pequeno Hans. Freud estava analisando o pai do pequeno Hans. E de vez em quando eu fico vendo pessoas escrever, fazer vídeos dizendo Freud analisou o pequeno Hans. Gente, Freud nunca viu o pequeno Hans. Freud morreu. Um não viu o outro. Não há um relato histórico, técnico, biográfico de que eles se viram. Freud nunca viu essa criança. Mas foi através da obra do pequeno Hans que Freud, esse trabalho dele, vai enriquecer o trabalho de Melanie Klein, né? A psicanálise de criança, escrito ao, né, as- o trabalho de Klein confirmou as descobertas freudianas sobre a agressividade e a sexualidade infantil, o papel do superego complexo de Édipo. No trabalho direto com crianças trouxe novas descobertas e permitiu uma descrição detalhada dos estágios pré-genitais no desenvolvimento que Freud apenas esboçara. Essas descobertas acabaram provocando certas divergências de opinião entre os dois. Desde o início, Melanie Klein ficara impressionada com a riqueza da vida da fantasia das crianças e de seu mundo interior, que continha, ao mesmo tempo, figuras extremamente boas e extremamente aterrorizantes. Também percebeu que elas sofriam de grandes ansiedades devido à existência das figuras mais, ansiedades que tinham caráter psicótico. Esse mundo interno resultava de uma história anterior. Há 2 anos e meio, a criança já tem uma história complexa, revelada numa transferência que Klein podia mapear. Freud descobriu que a criança continuava ativa no adulto. Melanie Klein descobriu o bebê presente na criança e no adulto. Veja, olha que coisa fantástica, olha que coisa gostosa.
Freud viu a criança no adulto. Klein viu ainda o bebê na criança. E esse bebê que está na criança também se apresenta nesse adulto. Então você que está aqui assistindo essa aula, o Winnicott é fantástico nisso. Ele fala isso com muita maestria, né? Que às vezes temos comportamentos de criança e temos atitudes de um bebê. O próprio Winnicott fala isso. Mas quem explora isso com muita maestria, mas com muita beleza e eh, com muito requinte é o Bill. Ele vai descrever o bebê desse adulto. Algumas atitudes que parecem de um bebê. E é o gostoso de estudar a clínica da infância, que você não só desenvolve uma percepção e uma sensibilidade com a psique dessa criança, você passa a entender, né, alguns comportamentos desse adulto, que às vezes não é de um adulto, é de uma criança ou de um bebê. Isso é fantástico, né, gente? É maravilhoso. Chegou à conclusão de que, desde o início, a vida, o bebê forma intensas relações do objeto, tanto a realidade quanto a fantasia. Não via o bebê como ser passivo, que sofre a ação no ambiente e apenas reage. Via nele inúmeros desejos e fantasias em uma interação constante com a realidade externa. Esses relacionamentos iniciais tingidos pelas fantasias do bebê são internalizados e formam a base da personalidade. A partir dos 2 anos, Klein e Freud vai dizer, a criança já está fazendo transferência. A partir dos anos, a criança já está fazendo transferência. Com a figura dos pais, dos avós, dos tios, dos irmãos, ela está fazendo transferência. Quais tipos de transferências? Não sei. De amor, de ódio, de inveja. Por isso o nome do livro, Amor, Culpa e Reparação. Ela vai ter esse tipo de transferência também com a figura dos pais, né? Esses relacionamentos iniciais tingidos pela fantasia do bebê, né? Entendi o superego e o complexo de Édipo de acordo com a descrição de Freud, como resultado final de um desenvolvimento anterior e como um estágio posterior de estruturas mais arcaicas e primitivas. Descreve a relação da criança primeiro com os objetos faciais, primordialmente o seio da mãe, cingido logo no início entre o seio e muito bom e amado, e outro mal e odiado. Esse relacionamento se estende gradualmente para o corpo inteiro da mãe. Klein descreve um intenso relacionamento que a criança forma com o corpo da mãe em fantasia, um relacionamento marcado pela curiosidade e ambivalência. Na fantasia da criança, o corpo da mãe é a fonte de todas as riquezas, despertando tanto o ódio quanto o amor, além de enorme curiosidade. Melanie Klein considera o desejo de investigar o corpo da mãe como início da pulsão é, é, fílica, epistemofílica. Entretanto, como esses impulsos epistemofílicos estão associados a desejos libidinais e agressivos, ansiedade, e eles provocam e podem levar à inibição. Sim, essas marcas que trazemos da infância com relação ao corpo, né? A gente vai, nós estamos estudando as obras de Freud agora, iniciamos, é, retornamos a partir de quinta-feira sobre os 3 estágios da sexualidade, essa coisa de querer devorar esse corpo, querer se saciar desse corpo, essa coisa química, porque o sexo ele começa com a química, né? O olhar, o cheiro, ouvir o nome da pessoa, o coração bate mais forte, ou o olhar da pessoa muda. É, tudo isso
Da hora do ato, o que a pessoa quer é devorar aquele corpo, mas isso são registros infantis que trazemos. A primeira pessoa a marcar e desdemarcar é o corpo dessa mãe. O corpo dessa mãe que marca e demarca a nossa pessoa. E passa a querer desejá-la. Por isso que no ato sexual há aquela ferocidade para com o corpo do outro, né? Mas essa ferocidade, ela tem aí registros, como diz Melanie Klein, primitivos da infância. Então é muito normal, na hora do ato sexual, a pessoa ficarem agitadas, nervosas, agressivas com o corpo do outro, porque assim a criança se comportava, tentando se possuir o corpo dessa mãe. Descreve, né? Descreve a relação da criança primeiro com objetos espaciais, primordialmente o seio da mãe, né? Eu já falei aqui. Klein descreve o intenso relacionamento que a criança forma com o corpo. Na fantasia da criança, o corpo da mãe é a fonte de todas as riquezas, a lista que eu com vocês. Melanie Klein considera o desejo de investigar, entretanto, como é, Klein vê a ansiedade como incentivadora e, ao mesmo tempo, possível inibidora do desenvolvimento. E a ansiedade é provocada pelos impulsos epistemofílicos em relação ao corpo da mãe, que faz com que a criança desloque seus ímpetos para o mundo exterior, dotando-se do significado simbólico. No entanto, se a ansiedade for forte demais, ela pode levar à inibição. Um trabalho particularmente importante nessa área é o artigo A Importância da Formação de Símbolos no Desenvolvimento do Ego. Trata-se, é, é o Jean Piaget, lembrei, também vai trabalhar com essa questão dos símbolos, né? Na vida da criança, a importância de símbolos. Jean Piaget também vai trabalhar com isso. Trata-se do relato do primeiro tratamento psicanalítico de uma criança autista, na qual Melanie Klein descreve suspensão quase total alcoólica, somando a isso de todo interesse pelo mundo. Seu trabalho nesse campo lançou nova luz sobre o desenvolvimento cognitivo, intelectual e suas inibições. De início, Melanie Klein tentava comunicar suas descobertas empregando rigorosamente os termos de Freud. Começaram a surgir, porém, divergência em relação ao pensamento dele, quase desde o ponto de partida. Ela observou que o complexo de Édipo e o superego começavam a existir bem antes, bem mais cedo do que Freud acreditava, e sempre enfatizou o quanto o complexo de Édipo é condicionado por desenvolvimentos anteriores. Gente, olha só. Por que que eu propus na nossa escola uma formação plu- pluralista? Desculpa, às vezes a língua enrola. Enrola mesmo, meu Deus do céu. Ainda mais quando eu estou com sinusite, aí a coisa fica mais difícil. Principalmente quando eu vou falar no telefone, eu falo todo enrolado por causa da sinusite. Então, por que que eu apresentei essa proposta? O perigo da pessoa engessar a psicanálise ou fazer da psicanálise uma religião. Quando você tem uma formação pluralista, estudou Freud, Klein e outros teóricos da psicanálise que eu já apresentei aqui, que são os teóricos que a nossa escola adotou para estudar, você tem uma compreensão teórica mais abrangente e vai saber ver as divergências entre os teóricos. Klein não concordava com Freud na questão do superego e do complexo de Édipo. Não, Freud é muito antes. É muito antes, não é? Então eles tinham essa divergência, mas veja bem, Freud admirava Melanie Klein. E mesmo ela, gente, o legal de dois teóricos conversar
Não é concordar com tudo. Vai haver divergências, pontos de divergências, pontos de discussões. Mas quando nós teóricos estão abertos a escutar, abertos a fazer uma troca, por isso que eu peço a você, não deixe de ler os capítulos. Se puder adquirir essa obra, adquira. Eu mandei em PDF ainda essa semana para vocês. Mas, gente, façam trocas. É muito chato. Uma vez eu fui fazer um curso com o lacaniano e eu descobri que tinha um pessoal lá de uma escola freudiana que nunca leu Melanie Klein. Gente, pelo amor de Deus, Melanie Klein, o universo da psicanálise está cheio de teóricos. Melanie Klein foi a pioneira da clínica infantil. Ela praticamente é a mãe da clínica infantil dentro da psicanálise. Ela é a mãe. O Freud é o pai da psicanálise, mas a Melanie Klein é a mãe da psicanálise infantil. E aqueles psicanalistas não conheciam Melanie Klein. Mal sabia que era Lacan. Então, o perigo, às vezes, é fazer da psicanálise uma religião. Não, psicanálise é uma religião, psicanálise é uma ciência do inconsciente. E eu penso assim, que esse analista, se ele puder ter contato com os demais teóricos pós-Freud, ele não só terá um leque de conhecimentos teóricos e de técnicas, mas uma compreensão da psique humana que é vasta, profunda, como diz o Freud, no final da interpretação do volume 2, 1900 e 1901, tá? Freud vai dizer que o mundo psíquico é muito mais vasto e profundo do que o mundo externo. Repetir de novo. Freud vai dizer que o mundo psíquico é muito mais vasto e profundo mais do que o mundo externo. Então você acha que esse mundo aqui que a gente está vendo aqui é vasto? Não, sua psique, além de vasta, profunda, é complexa. E eu penso, André Conceição, que vem de uma antiga escola freudiana também, é, pluralista, trago essas heranças, isso eu herdei da minha escola é, de origem e trago para vocês. Eu penso que esse analista tem que sim conhecer os demais teóricos e ter uma compreensão, tentar compreender, né? Não dá para a gente compreender tudo. Esse ser inexplicável que é o ser humano. Não dá para explicar o ser humano. André, que é isso? Não dá. Eu não consigo explicar. Não dá para explicar o ser humano e não dá para definir o ser humano. Não dá. É impossível. É impossível. Mas é gostoso. Opa, onde é que eu parei? Também via o estágio fálico descrito por Freud, principalmente como estrutura defensiva. Dava muito mais ênfase ao papel da agressividade nas crianças do que costumava dar na época. Em seu primeiro artigo sobre o simbolismo, o papel da escola no desenvolvimento libidinal da criança, de 1923, por exemplo, entende o simbolismo e sua inibição como elemento essencialmente libidinal, apesar de dar a devida atenção à agressividade do material que descreve. No artigo que escreveu em 1930, o papel da agressividade e suas ansiedades associadas a ela ocupam o primeiro plano. Suas opiniões a respeito da agressividade, então, de acordo com a obra de Freud posterior, 1920, com seu conceito a pulsão de morte, e com a sua noção do que o conflito básico é aquele que ocorre entre as forças libidinais e destrutivas. Esse conflito básico entre amor e ódio assume papel cada vez mais importante no trabalho de Klein. Sim, a criança odeia os pais. Isso se perpetua. Lacan vai dizer também sobre isso. Porque ele teve contato com os textos de Melanie Klein. Também ele tira ali uma fatia, né, desse saber e traz para a obra dele. Quanto mais você ama alguém, mais você a odeia. As pessoas, quem puder ler as obras da psicanalista Regina Navarro Lins, ela vai falar que o amor não é romântico. Ele foi inventado. Ele é uma invenção. O amor em si
tá? Ele anda com ódio. Ao mesmo tempo que eu amo essa pessoa, eu odeio. Vou ser sincero com vocês. Toda vez que a pessoa diz que me ama muito, eu fico preocupado. Fico, fico. Sem nenhuma fantasia. Ah, eu amo demais o André. Aham. E na hora do ódio, como é que vai ser? Vocês não pensam assim? Eu penso. E quanto mais a pessoa me odeia, mais eu sei que ela me ama. Então, para mim, isso é muito sério. Se não é para vocês, eu convoco aqui uma reflexão. Quanto mais alguém te ama, mais ela te odeia. E quanto mais ela te odeia, ela te ama. Freud vai dizer que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. E a indiferença fala de uma psique muito abandonada. Sabe aquela pessoa, para mim, tanto faz, tanto fez? Você pode estar diante de uma pessoa que não foi muito amada desde o útero. É a partir do útero que o mundo, que a nossa vida começa. A descoberta da ubiquidade e importância da fantasia fez com que ampliasse o conceito da fantasia e conceito proposto por Freud. A fantasia consciente está ligada com uma forma inextricável ao simbolismo, pois é a forma simbólica que a fantasia se expressa. A noção clariana de simbolismo diverge um pouco das de Freud e Ernest Jones, no artigo de 1930, como o próprio título deixa claro, ela afirma que os símbolos não são dados, como acreditava Freud, são criados de forma dinâmica, com incentivo da ansiedade, estão sujeitos, portanto, à malformação e à inibição. Com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais claro que a teoria de Freud não podia abarcar suas descobertas, que era preciso encontrar novos conceitos básicos. Esses dois artigos, uma contribuição à psicogenese dos estados maníacos depressivos, 1935, luto e sua relação com os estados maníacos depressivos, 1940. Melanie Klein introduz um conceito completamente novo, o da posição depressiva. Em seu trabalho clínico, Klein seguiu sempre o fio da ansiedade. Ela acreditava que a criança estava sujeita à ansiedade persecutória, provocadas pela presença de figuras internas, mas ansiedades originais da culpa e do medo e da perda. No entanto, foi em 1935 que começou a estabelecer distinção clara entre esses dois tipos de ansiedade, a persecutória e a depressiva. Sempre enfatizara a importância do primeiro ano de vida para o desenvolvimento posterior. Assim, acabou chegando à conclusão de que duas ansiedades básicas, a persecutória e a depressiva, estão calcadas das duas fases do primeiro ano de vida. Na primeira fase, o bebê é dominado pela ansiedade persecutória e é esse o ponto de fixação da doença paranoide, como sugeriu Carl Abraham. A segunda, que marca a etapa crucial do desenvolvimento, ocorre quando o bebê reconhece a mãe como uma pessoa inteira. Ele deixa de se relacionar com partes da mãe, como na fase anterior, passando a lidar com uma pessoa completa. Também percebe que a figura má e boa são a mesma pessoa. A mãe, isso faz com que o bebê fique ciente de sua própria ambivalência diante dessa figura. Essa percepção provoca sentimentos de culpa por causa da agressividade contra a pessoa amada. Assim, como o medo de perdê-la por conta de ataques destrutivos, a fantasia do bebê acredita que a mãe amada e odiada está destruída e perdida, o que gera sentimentos de culpa, anseio e perda. Esses sentimentos substituem gradualmente os sentimentos de perseguição anteriores e despertam tendências amorosas e de reparação, né? É aquela coisa, o casal briga, né? Mas às vezes não sabe pedir desculpa e tenta reparar, levando a esposa para um jantar ou não, ou então fazer alguma coisa que venha a agradá-la, né? São movimentos de reparação.
E o que Klein vai dizer? Ele está fazendo reparação dos danos. Klein prefere falar de posições e não de fases, pois o termo se refere a toda uma organização do estado do ego. A natureza das relações de objetos, as fantasias e defesas, as implicações das mudanças que ocorrem na posição depressiva são imensas. Ela traz nova maneira de ver a vida, nova atitude, marca o início da tomada de consciência das realidades psíquicas e funciona como uma delimitação entre o funcionamento psicótico e não psicótico. Boa parte da obra posterior de Melanie Klein está centrada nessas implicações. A introdução do conceito de posição analisa a segunda fase do desenvolvimento de Klein, inaugurando um novo quadro metapsicológico. A obra de Melanie Klein tomou as crianças como ponto de partida e abriu novas perspectivas, como a neurose e psicose estão calcadas na infância. Sim, a neurose e a psicose começam na infância, não na vida adulta. Começa no útero, não na vida adulta. Para entender esse adulto, é preciso entender esse útero, é preciso entender essa mãe, é preciso entender esse pós-parto, é preciso entender essa infância. Aí sim, teremos um pouco de compreensão desse adulto que se apresenta diante de nós. Melanie Klein se refere cada vez mais ao material obtido com seus pacientes adultos, suas descobertas sobre as camadas primitivas da mente, as ansiedades psicóticas e as defesas que agi- para uma nova compreensão da doença mental grave. O conceito de posição depressiva e dos impulsos reparatórios associados. Ela lançou nova luz sobre a maneira de ver o desenvolvimento normal, a sublimação e a criatividade enriquecendo muito nosso conhecimento. Então, gente, hoje eu trago aqui para vocês a primeira aula introdutória. Falei um pouco da Melanie Klein a partir desse livro aqui. Esse outro livro aqui é uma introdução falando de toda a obra dela de 4 volumes. E hoje tivemos aqui a aula introdutória, onde falamos um pouco de Melanie Klein e também falamos de toda a obra dela. Eu espero que essa primeira aula introdutória venha aí te dar uma noção um pouco, né, sobre a psique e o inconsciente dessa criança. E de que toda a nossa vida ela começa com perguntas e respostas a partir do útero, pós-útero e a partir da infância. Então, desde já, muito bem-vindo, meu caro e querido aluno e aluna, para essa imersão que nós já demos início e que dia 30 de dezembro estaremos aí finalizando todos nós juntos, tá bom, gente? Muito bem-vindo todos vocês ao curso das obras de Melanie Klein pela Escola Formação do Psicanalista. Desde já, muito obrigado a você que pôde assistir essa primeira videoaula introdutória de abertura das obras da nossa querida psicanalista Melanie Klein. Até a próxima videoaula.